Bom dia, irmãos. Nós estamos iniciando a nossa primeira escola dominical online. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Também uma intenção que a igreja tem de manter, todos os trabalhos que têm acontecido ao longo da história da Igreja Batista Nacional do Encontro. E a escola dominical faz parte desse percurso, desse caminho. E graças a Deus tem sempre dado frutos. Muitas das pessoas que estão junto conosco, louvando, adorando, são pessoas que foram da escola dominical, fruto do trabalho da escola dominical. E os irmãos que estão na coordenação, na gestão da escola dominical, tiveram então essa ideia de iniciar a nossa escola dominical online, que é a oportunidade de você que gosta de estudar a palavra de Deus, que gosta de discutir, fazer reflexões e amadurecer. Eu tenho comigo que a escola dominical ela é uma referência para a Igreja Batista. Nós fomos criados dentro da escola dominical. A escola dominical, como eu sempre falo, é uma oportunidade que nós temos única na igreja. É um momento que você tem para discutir, colocar o seu ponto de vista, fazer uma reflexão das verdades bíblicas, fazer uma reflexão a respeito dos nossos conceitos. E nesta manhã, nós temos a oportunidade de estarmos então novamente juntos, Você aí na sua casa, no seu trabalho, você que tem a oportunidade de nos acompanhar, pelos aplicativos. Então, que Deus esteja abençoando a sua vida, esteja abençoando a sua família, que essa intenção que a igreja colocou no coração da liderança da escola dominical possa surtir frutos e que você inicie a sua semana sendo abastecida as suas baterias, do conhecimento, da palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer agora uma oração junto com você. Eu sei que tem muitas pessoas que estão trabalhando, na linha de frente, muitas pessoas que não podem participar porque têm compromissos com o trabalho, estão nos ajudando nesse período de pandemia, nesse período crítico que a sociedade está passando. Mas você que tem a oportunidade de estar nos assistindo, de estar acompanhando, eleve também o seu pensamento ao Senhor, coloque o seu coração também, para que nós possamos também abençoar a estas pessoas que têm essa responsabilidade, têm esse compromisso e não podem fugir dele. Nós que temos a oportunidade de ficar no isolamento social, seguindo todas as regras, que nos são recomendadas pela Secretaria de Saúde, preservando, a questão da higiene pessoal, preservando a questão do contato, preservando a nossa família e, acima de tudo, sendo obedientes. Isso aí é notório para a igreja. Então, vamos estar orando agora neste momento para nós darmos início ao tema que foi proposto nesse dia. Senhor Deus e Pai, neste momento, ó Deus, que iniciamos esta semana e estamos juntos, ó Deus, para meditar na Tua Palavra. Deus amado, nós louvamos ao Senhor pela semana de vitória que o Senhor nos deu. Deus amado, pelas respostas de oração. Mas acima de tudo, porque Tu és Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e toda a plenitude pertence ao Senhor. Louvamos ao Teu Espírito Santo, que tem nos ajudado, que tem nos auxiliado nas nossas limitações e na nossa fraqueza. Louvamos ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Louvamos ao Senhor Jesus, que derramou o seu sangue naquela cruz, para que pudéssemos, ó Deus, nos aproximar do Senhor, Pai. Pai amado, nesta semana, seja uma semana de vitória. E agora, ó Deus, que vamos meditar, ó Deus, na Tua Palavra, que vamos, ó Deus, participar dessa escola bíblica dominical. Pedimos, Senhor, abençoe a cada vida que está na sua casa, que está, ó Deus amado, tendo a oportunidade de estar conectado conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Deus, cada vida, abençoa a minha vida, que o Senhor me dê, ó Deus amado, clareza, que o Senhor me dê palavras, ó Deus, que sejam fáceis de entendimento. Pai amado, que o Teu Espírito venha e me ajude, ó Deus amado, nesta palavra. Senhor, pedimos que o sangue do Senhor Jesus
nos purifique de todo pecado, para que possamos estar na Tua presença, ó Deus, tranquilos, com o coração, ó Deus amado, tranquilos na Tua presença. Pai, abençoa aqueles que estão trabalhando, que não podem, ó Deus, participar dessa escola bíblica dominical. Guarda, ó Deus amado, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, na área da saúde, na área do transporte, na área do comércio, ó Deus. Todos aqueles, ó Deus, que estão trabalhando, ó Pai amado. Que o Senhor guarda, ó Deus, com a Tua misericórdia e com a Tua graça. Pai amado, e aqueles que porventura estão enfermos, que o Senhor também alcance, ó Deus, trazendo a restauração, trazendo, Deus, a cura, para que possamos, ó Deus, em momento muito breve, estarmos aqui, ó Deus, na escola dominical, louvando e adorando o Senhor na sua igreja física, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu fico muito à vontade na escola dominical. Primeiro porque eu gosto de estar discutindo, de estar aprendendo, né? Muitas coisas eu já revi os meus conceitos, muita coisa eu já aprendi novamente, e como o pastor Norton pregou aqui, né? Numa quarta-feira, ele falou que ele talvez já passou por algumas palavras, algumas mensagens várias vezes, já pregou várias vezes sobre determinado tema. E aí, quando ele retorna naquele texto, sempre tem uma novidade. E é isso que a gente quer trazer na escola dominical, novidade. Para você, né, o assunto que nós vamos tratar hoje, nós colocamos um tema que chama desigualdade social. O que a igreja tem a ver com isso? Desigualdade social. O que a igreja tem a ver com isso? Eu tomei como base um texto que está lá em Filipenses, e você vai entender ao longo da nossa palavra aqui, do nosso estudo, por que a gente escolheu esse texto, tá ok? Está lá em Filipenses, no capítulo 2, escola dominical é Bíblia, né, irmãos? Então vamos na Bíblia. Escola dominical, Bíblia, Filipenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Você que tem a oportunidade de acompanhar. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que ele se devia aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bom, irmãos, esse texto aí, né, aqui na minha Bíblia, o autor colocou até uma referência, colocando Cristo um modelo de humildade. E como nós vamos falar sobre desigualdade, né, como nós vamos falar de desigualdade social e o que a igreja tem a ver com isso, eu achei que esse texto ia encaixar muito bem na nossa palavra. Porque aqui está falando justamente de empatia que Jesus teve para conosco. A empatia que Jesus teve, mesmo sendo Deus, né, estando nessa condição privilegiada, ele abriu mão para que pudesse vir aqui na terra, para que ele pudesse conhecer-nos, né, junto conosco, estar junto conosco, vivenciando e vencendo todas as dificuldades. Acho que a palavra correta é essa, né? Jesus desceu aqui na terra e, sabendo as nossas limitações, ele mostrou que nós poderíamos vencer sendo homens, né? E ele se fez homem, andou junto, viu que as nossas limitações e vivenciou com a gente aqui. O que é interessante nesse texto, que a gente quer dar um foco maior, é que
a palavra, né, Filipenses capítulo 2, fala assim, olha, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que interessante, irmãos. Quando a gente fala sobre desigualdade social, e a gente vai citar algumas coisas aqui, bem interessante, a palavra desigualdade, né, ela quebra a questão de igualdade de valores, igualdade de situações várias, né? A gente vai estar falando da questão social, mas Jesus quer que a gente tenha essa empatia, né? A palavra de Deus, ela nos exorta a ter essa empatia. A empatia está no lugar do outro. E aí eu tive algumas curiosidades. Eu estava comentando com o Jonathan, né, comentando aqui com os irmãos antes da gente iniciar a live, que é muito interessante quando a gente começa a pesquisar sobre determinados assuntos e a relevância dele para a igreja. Então eu comecei a pesquisar, irmãos, e eu vi uma pesquisa, né, estudei, procurando. O Sebrae fez um levantamento junto da sociedade, principalmente na região sudeste, região norte, algumas regiões, foi aleatório, né? Essa pesquisa do Sebrae, do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Então o Sebrae fez uma pesquisa sobre quais são os principais sonhos dos brasileiros. Quais são os principais sonhos do brasileiro? E aí eu peguei uma lista aqui, tem uns 12 aqui, mas eu vou citar alguns aqui, pelo menos uns 5 eu vou citar. Quais são os grandes sonhos do brasileiro? Isso aconteceu, essa pesquisa aconteceu, irmãos, antes da pandemia, né? No início do ano, 2019 para 2020. Mas o interessante disso é que pode ser que esses valores já mudaram, né? Porque a sazonalidade, ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é totalmente diferente do que nós vivemos no final do ano. Apesar de que a gente está vindo aí de momentos ruins, né? Que a sociedade viveu. Nós tivemos no ano de 2019, infelizmente, aquela tragédia terrível de Brumadinho, que assolou, né, o Brasil todo, mais de 240 pessoas morreram, foi uma coisa terrível, né? Todo mundo sentiu empatia por aquelas pessoas que construíram, né, ao longo da sua vida ali, o seu sítio, o seu lugar de cultivo, de plantações, de subsistência, pessoas que viviam realmente aquilo ali, perderam tudo. Então, 2019 foi bem trágico para nós, foi uma coisa terrível. Depois, no final do ano, nós passamos pelas grandes chuvas. Segundo dados, né, relevantes até, falam que nos últimos 70 anos, em determinado lugar, nós não tivemos tanta chuva. Cidades foram destroçadas. Aqui em Minas, nós tivemos as maiores chuvas dos últimos 70 anos. Foi catástrofe mesmo. Pessoas que eram pobres, e eu lembro de uma entrevista de um oficial do Corpo de Bombeiros, que ele falou assim, é terrível você ajudar a pessoa a resgatar o nada. Resgatar o nada, ou seja, a pessoa não tem nada. Você vai resgatar o que ali da pessoa? Perdeu tudo. Então, pessoas que já eram pobres e foram para a linha extrema da pobreza. E a gente vai falar sobre isso, o que é pobreza e o que é a linha extrema da pobreza. Mas aí, voltando aqui, né, nessa pesquisa que foi feita no final de 2019 para 2020, quais são os principais sonhos do brasileiro? Olha que coisa interessante. Primeiro sonho do brasileiro, viajar pelo Brasil. Olha que coisa interessante, irmão, viajar pelo Brasil. As pessoas não estão tão preocupadas em viajar para o exterior, conhecer Disneylândia, conhecer a Europa, né? A grande maioria das pessoas gostaria de viajar pelo Brasil. O Brasil é um país continente. Então, chama muita atenção que as pessoas, muitas das pessoas que foram entrevistadas pelo Sebrae, né, pelas empresas do Sebrae, por esse Instituto de Qualidade e Produtividade, conhecem pouco do seu estado, não saíram nem do seu estado, né? Nos dias de hoje. Nós estamos no século 21, irmãos. Nós temos mais de 500 anos de, entre aspas, descobrimento do Brasil, né? Viajar pelo Brasil. O segundo desejo brasileiro, comprar a casa própria. Grande parte da nossa nação, né, e a gente tem dados aqui interessantes, irmãos, falando sobre a questão da casa própria, né? Fala que 48% das pessoas nunca tiveram casa própria. Nunca tiveram casa própria. Ou seja, gerações e gerações que vivem de aluguel, ou vivem de favor, ou vivem mudando, migrando,
mas 48% das pessoas não têm casa própria. Então, o segundo sonho do brasileiro é comprar sua casa própria. Terceiro sonho do brasileiro, eu vou falar só 5, né? Só para vocês verem que coisa interessante. Ter seu próprio negócio. Então, terceiro, ter seu próprio negócio. O brasileiro, ele gosta muito de autonomia. Ele não gosta muito daquela questão do emprego fixo. E são gerações, né? Nas gerações dos nossos avós, ou do meu pai, né? Avós da geração aí, muitos queriam vestir uma camisa na empresa e ficavam 30, 40, 50 anos na mesma empresa. Aposentavam ali na empresa. Então era muito interessante, e com certeza o pessoal da minha geração vai lembrar, né? Que os padrinhos, os amigos, as reuniões de casa, o churrasco do final de semana, era feito com os amigos do trabalho, porque era a amizade que eles tinham, e ficavam ali 30, 40 anos. Mas o sonho hoje da nova geração é ter o seu próprio negócio, ser independente, e muitos deles agora, né, home office, né, ou empresas, startup, né, essas empresas pequenas que agilizam tudo, com poucas pessoas, com lugares menores. Então, o terceiro sonho do brasileiro é ter seu próprio negócio. O quarto, comprar um carro. Olha que interessante, irmãos, comprar um carro. E a pesquisa, ela associa muito a questão de comprar um carro devido ao transporte coletivo, transporte público. As pessoas, não é porque a pessoa quer ter um carro potente, carro de última geração, uma Ferrari, né? Não, a pessoa quer mobilidade, a dificuldade da mobilidade. Irmãos, eu conversando com um rapaz que trabalha aqui em Belo Horizonte e mora lá em Ribeirão das Neves, né? Ele mora próximo do bairro Veneza. Ele pega serviço 8 horas da manhã. Para que ele possa chegar aqui com tranquilidade e não correr o risco de pegar trânsito ou algum acidente na BR, ele sai de casa 4 horas da manhã. E chega em casa, largando o serviço por volta das 7 horas, ele chega em casa por volta das 11. Porque ele pega o ônibus muito cheio, não pode ir, então ele tem que esperar o próximo, tem que esperar o próximo, tem que esperar o próximo. Pega o ônibus aqui em Belo Horizonte por volta de 9, 9h30 da noite, chega em casa por volta das 11 horas, até tomar um banho, comer alguma coisa, vai dormir por volta de meia-noite e tem que acordar 3h30, porque ele tem que preparar suas coisas, né, marmita, tudo, tal, para vir para trabalhar. Então, a questão de comprar um carro, né, segundo o Sebrae, que trabalha muito com pequenas empresas, é mais pela mobilidade. É mais pela questão de deslocamento, não tanto pelo poder de ter um carro. Eu quero ter um carro. Não, está preocupado mais com a mobilidade. E quinto, né, e que é interessante, é viajar para o exterior. Então, quer dizer, às vezes a pessoa pensa, eu queria conhecer a Europa e tal. Não, não é um grande sonho na maioria. A grande maioria quer viajar pelo Brasil, quer comprar sua casa própria, quer ter seu próprio negócio, quer comprar o carro por causa de mobilidade. E em quinto lugar, viajar para o exterior. Mas por curiosidade eu vou falar os outros. Ter um diploma de ensino superior, ter um plano de saúde, fazer carreira numa empresa, ter seguro de vida, ter seguro para o automóvel, casar ou formar uma família, comprar um computador. Irmãos, eu fiquei impressionado. Em 12º lugar, comprar um computador. Ou seja, nós ainda estamos muito atrás, né? Apesar de que eu e você agora estamos aproveitando essa tecnologia e estamos tendo o nosso culto online, né? Muitas das pessoas não têm condições de comprar o computador. Inclusive, o Estado estava revendo, né, a questão das aulas online para os estudantes do ensino público, porque muitos desses estudantes ou não tinham computador em casa, ou não tinham internet, não tinham acesso à internet. Então, limitado. O Estado tentou fazer apostila e tal, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Importante é saber, irmãos, que nós estamos falando de desigualdade social. Muitas dessas coisas que eu falei para você aqui, talvez você não se encaixe nela, como eu também não me encaixo em algumas situações aqui, né? Algumas situações eu não me encaixo, mas a maioria, e isso que é o interessante, quando a gente fala em desigualdade, é que você se comparar. E aí nós temos algumas perguntas que nós deixamos lá, que nós comentamos, né? A Bíblia fala sobre desigualdade social? Será que a palavra de Deus fala sobre desigualdade social? Né? O que a palavra de Deus vem trazer para a gente sobre desigualdade social? A segunda pergunta que nós deixamos,
por que esse assunto incomoda tanto? Por que tratar sobre desigualdade social incomoda tanto? E o terceiro, a igualdade social é um valor bíblico? São perguntas que a gente fez. Na verdade, eu estou usando como referência, irmão, alguns estudos que já foram propostos, mas isso também me incomoda. Algo que me incomodou muito, irmãos, para a gente falar sobre desigualdade social, a gente tem que falar sobre os abismos sociais. Abismos, você já tem uma ideia, é algo que você não consegue transpor tão fácil, né? Embora eles sejam gritantes, os abismos sociais no Brasil sejam gritantes, a gente ainda tem uma situação de discutir como a pessoa faz para transpor esses abismos, né? E o que Deus tem a nos dizer sobre isso? O que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? A gente tem um grande problema no Brasil, que é a questão que chama-se, talvez você nunca ouviu esse conceito, mas é um conceito novo, né, dentro da sociologia, que chama mobilidade social. É a condição da pessoa sair de uma situação socioeconômica e transpor por. E eu não consigo sair da nossa realidade aqui, do nosso bairro São José. O nosso projeto social, louvado seja o nome do Senhor, ele foi estruturado, né, o projeto Ponto de Encontro, ele foi estruturado em 2008. Já acontecia com alguns irmãos da igreja, né, o irmão Luiz, o irmão Neto, o Geraldo, alguns outros irmãos que ajudavam, já acontecia, mas não formalizado. Então, aprove, né, ao coração da igreja, a liderança da igreja, né, de estruturar então o projeto Ponto de Encontro. Em 2008 esse projeto foi estruturado. E aí, irmãos, vocês vão lembrar que em 2008 nós ainda tínhamos a nossa vila aqui ainda. Não tinha casas estruturadas, nós não tínhamos rede de esgoto, nós não tínhamos saneamento básico, nós tínhamos vários irmãos que moravam na vila em estado de vulnerabilidade. Pessoas que sofriam com a chuva, com o sol, com a falta de esgoto, com a falta de água, com a falta de luz. E muitos irmãos fizeram campanhas aqui na igreja para tentar ajudar as pessoas que moravam lá. Em 2008, irmãos, está muito próximo, né? 12 anos atrás. E aí o que aconteceu? Nós tivemos então, por parte do governo, o plano de aceleração do crescimento, que foi aquele PAC pelo governo, né, questão social, que foi então desmobilizou a nossa vila e construiu então os conjuntos habitacionais, os prédios aqui, e urbanização de vilas e favelas em Belo Horizonte foi muito forte. E isso foi notório, foi uma mudança radical. Mas o que me chama a atenção, e a gente falando sobre essa mobilidade social, é a questão de uma criança que era aqui do projeto, que logo quando construiu os prédios, que foi urbanizado, criou-se então as avenidas, rede de esgoto, água, saneamento, essa criança chegou para mim um dia aqui no projeto e falou assim, e estava chovendo muito na época, né, final de ano, e ela chegou sorrindo, uma alegria, e virou para mim e falou assim, tio, essa noite eu dormi a noite toda, porque não entrou rato na minha casa. Irmãos, eu fiquei abismado, algo assim, eu falei assim, mas não entrou rato? Aí que foi explicar, porque quando chovia, o córrego que passava no meio da vila transbordava, e onde ela morava, não estou dizendo que isso acontecia em todas as casas, né? Mas em particular na casa dessa criança, chovia, transbordava, e aí os ratos, né, que iam fugir, entravam dentro da casa dela, então eles ficavam apavorados, uma criança. Irmãos, isso mostra que tirou ela de um patamar, né, tirou ela dentro de um momento ruim da vida dela e transportou ela para um lugar. É isso que a gente chama de mobilidade social. Vai mudando as características. Muitas pessoas talvez não valorizem pequenos gestos, mas as mudanças são notórias, irmãos, quando a pessoa tem a oportunidade. E é terrível pensar, irmãos, que os dados, as pesquisas falam que essa mobilidade social, para acontecer essa mudança, ela demora 5 gerações. 5 gerações, irmãos, é em torno de 175 anos. Ou seja, começa a pensar lá na sua família atrás, daquelas pessoas que eu citei que nunca tiveram casa própria. Famílias que eram quase nômades, que vivem saindo de um lugar para o outro, seja pela condição financeira, ou seja, pelas situações de emprego, de mobilidade, tudo. O que acontece? Segundo estudos, 5 gerações para que isso aconteça. Cerca de 175 anos.
Então, irmãos, se nós pensarmos lá nos avós, nos bisavós, são pessoas que não tiveram condição e não teve mudança social. E agora que as coisas vão acontecendo lentamente, isso considerando o Brasil. E aí a gente fez aquela pergunta, será que a Bíblia fala sobre essa desigualdade, sobre essa mobilidade social? Então eu peguei alguns textos que estão aqui, né, que eu vou ler para vocês. Lucas capítulo 10, verso 25, fala: ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a sua mente. E ame ao seu próximo, como você ama você mesmo. Irmãos, isso aqui é empatia pura, é você se colocar no lugar do outro, é um comportamento cristão. Então a palavra de Deus está falando sobre isso. Quando eu escutei a história dessa criança, que ela falou: ai tio, eu dormi a noite toda porque não entrou rato, eu me coloquei no lugar dela, porque eu não tinha esse problema, eu não vivia esse problema, mas para ela, quando a chuva começava, era sinônimo de não dormir, de não ter tranquilidade. E aqui Jesus ensina que a gente tem que amar o próximo como a gente mesmo, é se colocar no lugar do próximo, é entender. E é interessante que a palavra de Deus, ela reafirma isso, nós amamos a Deus. Como é que podemos dizer que amamos a Deus se não amamos ao seu irmão que está do seu lado, fisicamente, né? Outro texto fala assim: então olhei de novo para Eclesiastes capítulo 4, verso 1, né? Eu estou lendo na linguagem de hoje, para ser mais didático. Então olhei de novo para toda a injustiça que existe neste mundo. Vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém os ajudava. Ninguém os ajudava porque os seus perseguidores tinham o poder do seu lado. Esse é um grande problema, né, irmãos? Eclesiastes capítulo 4, verso 1. Na linguagem de hoje, ela ficou bem clara para nós. O grande problema é que as pessoas têm o poder nas suas mãos. Quando a gente fala em desigualdade, irmãos, existem alguns fatores que deixam a gente muito triste, né? Muito, mas muito. Nesse abismo social que eu falei com vocês, existem pesquisas que falam que 1% dos brasileiros são ricos e detêm 49% de toda a riqueza do Brasil. É uma loucura isso. 1% detém 49% de toda a riqueza. Isso equivale a 3,5 trilhões de dólares. Eu nem sei como é que é isso. 3,5 trilhões de dólares. Então, irmãos, quando a gente pensa nessa situação desse abismo social, a gente tem que pensar quais as causas que causam esse abismo e como é que nós, como igreja, podemos intervir. A Bíblia fala também, né, lá em Isaías capítulo 5, verso 8, fala assim: ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos, daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Olha que coisa interessante citada em Isaías capítulo 5, verso 8. Pessoas que compram, vão tirando tudo. E há um tempo atrás a gente estava discutindo lá em casa, a gente estava falando sobre o celular, sobre o telefone. Hoje quase toda criança tem um celular, né? Mais simples que seja, né? Das famílias mais comuns tem um celular, ou a pessoa tem o acesso. Há anos atrás, irmãos, telefone era um bem que as pessoas mobilizavam, que as pessoas detinham. Então tinham pessoas que eram milionárias tendo linhas telefônicas para alugar. Então, para que você tivesse um telefone, você tinha que ter referência, você tinha que comprar. É uma coisa louca que talvez para você hoje, você não entenda isso. Mas isso acontece que Isaías falou. As pessoas vão mobilizando para quê? Para justamente fazer com que os outros sejam oprimidos pelo ter. Mas isso, a palavra de Deus, ela não nos ampara nisso, né? Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. E aí, quais os fatores que podem causar essa situação de pobreza? Fatores políticos. Nós, irmãos, como servos do Senhor, temos que estar atentos também a essa questão política. Porque nós somos eleitores. Somos pessoas que vamos eleger os nossos representantes. Então, nós temos que avaliar, está envolvido em corrupção, está envolvido em algum sistema sujo, então você tem que avaliar, você não pode simplesmente fechar os seus olhos, né? Nós temos que ter essa visão. Fatores econômicos, como nós podemos ajudar a nossa sociedade, como podemos mobilizar a igreja. E aí, na segunda pergunta que a gente fez, por que esse assunto incomoda tanto? E é interessante que o autor fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que esse assunto incomoda muito, por quê? Porque nós não sabemos em qual local que nós estamos. Você começa a se posicionar e aí você não sabe em qual local que você está. Você simplesmente aceita
que a coisa está do jeito que está, sempre foi assim, ou você pode intervir de alguma forma? Irmãos, e a igreja ela tem um papel importantíssimo nisso. Por que ela tem esse papel? Nós temos o papel de divulgar a palavra de Deus, de amar ao próximo como a nós mesmos. E aí, lá em Tiago fala assim, olha, o irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore a sua vida. E o que é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz que a sua vida não vá tão bem. Quando nós pensamos que nós devemos estar juntos, e aí fala que não existe, né? A palavra de Deus fala que não existe distinção entre rico e pobre, né? Em judeu e o não judeu. A palavra de Deus fala que nós todos somos iguais diante de Deus. Mas e diante da igreja? Qual que é o papel nosso como igreja? Qual que é o papel nosso de erguer como igreja? Então, a discussão ela vem justamente isso. É um assunto que prolonga muito, é um assunto bem extenso, mas o que é mais importante que nós sabemos, irmãos? Como nós podemos agir? A palavra de Deus fala lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 17. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? É aquilo que nós falamos. Como é que a pessoa pode dizer que ama a Deus se ele não ama o seu irmão que está do seu lado? Mas como é que você pode intervir? Aqui nós já temos algumas propostas na nossa igreja. Nós trabalhamos com a questão social, com o projeto social, né? Nós atendemos as crianças, nós trabalhamos com essas crianças, nós desenvolvemos esse trabalho com essas crianças. Trabalhamos também, irmãos, com a questão do auxílio, né? Que a igreja apoia com as cestas básicas, com as pessoas que têm realmente necessidade. E é muito interessante ver, né? Que às vezes eu converso com o pastor Norton e ele tem, né, dito assim, Robson, é muito interessante que às vezes os irmãos da igreja não têm necessidade, eles não têm essa carência tão grande, mas às vezes pessoas de fora vêm nos procurar, e a igreja também, ela está se importando, a igreja, ela participa, ela ajuda, ela apoia. E aí você tem que estar fazendo o seu papel, você não tem tão pouco que não possa ajudar. E você, meu irmão, que é da área de ensino, você que tem a formação acadêmica, né? Como é que você pode ajudar? Ajudar com a educação. E aí, irmãos, não vou estender muito, mas eu peguei uma pirâmide, né? Chama Pirâmide das Necessidades. Pirâmide das Necessidades, que é de Maslow, que é um pesquisador. E ele fala que nós temos prioridades na nossa vida. E aí nós temos a primeira prioridade, a base dessa pirâmide é a questão fisiológica, que ela está associada à alimentação, está associada à questão do sono, do repouso, né, do abrigo. A segunda base da pirâmide é a questão da segurança. A pessoa quer ter segurança, quer se sentir segura no emprego, segura na questão de mobilidade, de poder sair, ir e vir. A terceira é a questão social, ou seja, as amizades, a aceitação por outras pessoas, a aceitação por companheiros, a troca de afeto, o amor e outros. A quarta base, que é a estima, a autoconfiança, a autoestima, a aprovação social, respeito dos demais. E a última é a questão da autorrealização, ou seja, a pessoa chegou ao ápice, alcançou, né, todas as suas necessidades. É lógico, irmãos, que é uma pirâmide que foi criada dentro das necessidades, questão da alimentação. Então, como é que nós podemos ajudar? Como é que a igreja pode intervir? Olha, irmãos, é interessante ver que a ONU soltou algo terrível nessa pandemia. 386 milhões de crianças que estudam entre 12 e 14 anos, né? 12 e 14 anos, a Organização Mundial da Saúde fala que essas crianças ficaram sem a única refeição que eles tinham durante essa pandemia, porque a escola era o único lugar que eles alimentavam. 386 milhões de crianças no mundo. E aqui no Brasil, irmãos, 54 milhões de crianças até 14 anos, a única refeição, ou a melhor refeição que eles tinham era na escola. O bom é que Deus colocou no coração, eu creio dessa forma, irmãos, que Deus colocou no coração dos nossos governantes para fazer aquela bolsa, né, de doar a cesta básica, ou doar o incentivo para aquelas famílias para comprar, para adquirir, né, os alimentos, a ganhar a cesta básica, porque muitas dessas crianças era a única refeição que ela tinha. E agora, né, nós vemos essa necessidade. E você pode nos ajudar aqui no trabalho, né, do culto de primícias.
doando o seu gênero, o pouco que você tem pode dividir com o irmão necessitado, ou amparar alguma criança que você vê. Nós não podemos fechar os olhos, irmãos. Achar, não, mas essa criança está passando necessidade porque o pai dele é um alcoólatra. A criança não tem culpa disso. A criança não tem culpa disso. Porque a mãe é desleixada. Não, irmãos, ampare, ore, ame. Nós temos que fazer a diferença. É nós que temos que fazer a diferença, porque nós somos o representante do Senhor Jesus. Como nós lemos lá em Colossenses, temos que ter a mesma postura que o Senhor Jesus teve. Nós temos que ter essa empatia, irmãos. E para que a gente possa fechar com chave de ouro aqui, nós temos algumas perguntas que foram enviadas para nós aqui. Aí eu gostaria de estar junto com os irmãos. A responsabilidade social entra neste tema. Nós falamos, nós temos essa responsabilidade social, nós estamos totalmente ligados nessa responsabilidade social, porque nós vemos pela palavra de Deus, e deixou claro aqui a palavra de Deus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, verso 37 e 40. Então, a responsabilidade social, irmãos, ela está totalmente ligada nesse tema da desigualdade social. A igreja tem a responsabilidade, nós não podemos fugir. Somos representantes do Senhor Jesus aqui. Temos que nos mobilizar. Durante muito tempo, irmãos, a igreja evangélica pecou com isso. Pecou muito. Por quê? Porque os kardecistas, os espíritas, eles sempre tiveram a questão de obras, de fazer obras, de ter obras sociais, Nós temos inúmeros trabalhos maravilhosos que são gerenciados pelos espíritas, pelos kardecistas. E a igreja evangélica, durante determinado tempo, ela não foi muito ligada nisso, nesse trabalho social. Mas isso mudou. Os últimos 50 anos, 60, 50 anos, a igreja, ela reverteu esse quadro e ela descobriu que a necessidade de estar atendendo o social é primordial para a igreja. E nós, irmãos, temos a responsabilidade social, temos que amparar aqueles que estão em limitação. Me faz lembrar muito, irmãos, que quando nós somos atendidos, quando nós somos amparados, irmãos, a nossa oração, o nosso clamor a Deus, ele fica muito mais sensível. Estamos com o coração mais sensível quando nós nos colocamos no lugar do outro. Temos uma outra pergunta aqui, A responsabilidade da igreja é um mandamento bíblico ou um dever legal? Eu acho, irmãos, que nós poderíamos enquadrar nas duas situações. Quando nós pensamos assim, é um mandamento bíblico, vimos aqui o próprio Senhor Jesus falando que nós não podemos. Lá em Provérbios fala assim, que se o teu irmão bate na sua porta precisando de algo, você não pode fechar a porta e falar: volta amanhã que eu vou te dar. A pessoa está precisando comer hoje, não é amanhã não. Você já dormiu com fome? Você já chegou em casa com muita fome e não tinha nada para você comer? Espero que não. Mas se aconteceu com você, você vai ver, não tem condições de dormir, irmão. Você fica desesperado. Você pode beber 10 copos d'água que não vai resolver, ele precisa de comida. Então, a palavra de Deus, ela mostra que é uma responsabilidade, é um mandamento bíblico, Temos que estar amparando. É um dever legal? Sim, é um dever legal, porque a igreja, ela é representante do Senhor aqui. E nós temos, então, falamos que nós temos o projeto social. Se é projeto social, temos que estar incutido nisso, temos que estar trabalhando nessa área, temos que estar apoiando. É interessante, irmãos, que é uma postura do nosso projeto social, E eu vejo também no culto que é ministrado às nossas crianças, que sempre tem um lanche, sempre tem um alimento. Sabe por quê? Porque tanto o alimento físico quanto o alimento espiritual tem que estar caminhando junto. Você já tentou orar com fome? Com sede? Salvo se você está num propósito de jejum e oração. Mas se você está em dificuldade, a sua mente fica vagando. Você começa a querer achar a resposta que você não encontra. Então, quando eu vejo no projeto social que a gente serve o lanche para as crianças, muitas daquelas crianças, eu já comentei isso com a minha esposa, eu vejo a criança o dia todo. Eu passo aqui no bairro, às vezes eu vou na feira, há tempos atrás, Quando eu ia para as feiras, que eu ia ao mercado, eu via sempre a criança no meio da rua. E quando chegava, a criança estava do mesmo jeito que eu encontrava com ela durante o dia todo. Qual que era a única alimentação que essa criança tinha? Aqui do projeto. Como é que eu ia levar um menino para fazer esporte, para fazer atividades lúdicas, para aprender algo, para ouvir uma mensagem, se ele não consegue, se ele está com fome? Então, é um dever legal.
Temos uma outra pergunta aqui: quais são os fundamentos bíblicos que reforçam o papel da igreja? Nós lemos vários aqui, né, irmãos? Lemos aqui, principalmente eu enfatizei a questão do Senhor Jesus, irmãos. A palavra do Senhor Jesus deu com respeito ao amar ao próximo, de estarmos entendendo que é um valor bíblico, que é uma responsabilidade. A questão da igualdade social, significa também uma caridade ativa. Irmãos, lá em Tiago fala, não adianta a gente falar que tem fé se a gente não tem obras, né? O Tiago faz esse desafio, é um tapa na cara da igreja, é uma forma de despertar a igreja, de chamar a atenção da igreja. Nós precisamos nos mobilizar, seja através, irmãos, de campanhas, seja através de voluntariado na parte da educação. Nós sabemos que uma das coisas que nós acreditamos, e isso vários estudos têm provado, que o que faz a diferença para o jovem hoje, para a criança, para o adolescente, é a educação. A evasão escolar é muito grande. Então, se nós tivermos condições, quem sabe no futuro, montamos um curso, né? Para que a criança possa ter ali, melhora na sua condição de escola, um reforço escolar. Se você tem capacidade, meu irmão, se você tem qualidade, se você tem conhecimento, exponha isso para o Senhor. São ferramentas que nós não podemos esconder. Eu lembro daquela palavra do Senhor Jesus sobre os talentos. Irmãos, quantas pessoas na igreja têm escondido talento, irmãos? Tem cavado um buraco escondido lá. Ah, irmão, mas às vezes a gente acha que o outro que tinha que ouvir a mensagem, né? O outro tinha que ouvir. Eu sempre gosto desse testemunho, que eu vou encerrar com esse testemunho. Eu passei um determinado momento na minha vida que eu fiquei muito chateado com a igreja onde eu congregava, achava que ninguém apoiava os eventos que eu queria estar fazendo. Eu trabalhava com mocidade na época, com uma congregação, e fiquei muito chateado e me afastei da igreja, achando que eu não tinha apoio, né, dos líderes, não tinha apoio das pessoas que estavam ali na igreja, e me afastei. Aí em determinado dia, estava eu e um amigo meu também, e na igreja desse amigo tinha acontecido uma coisa pior. As pessoas tinham roubado a igreja, tinham roubado os cofres da igreja, tinham roubado as finanças da igreja, e eu e esse colega, praticamente os dois no mesmo barco. E esse colega meu, muito chateado, e aí apareceu uma senhora de idade, uma senhora que era aluna da gente, né, numa academia, e ela começou a conversar com esse colega, e esse colega meu: não vou voltar para a igreja não, lá o pessoal está roubaram a igreja, venderam os instrumentos, roubaram o caixa da igreja. Aí essa senhora, na sabedoria de Deus, no Espírito Santo, virou para ele e falou assim: volta, meu filho, volta, porque nós precisamos de gente honesta igual a você, nós precisamos de gente com compromisso com Deus igual a você. Ele: ah não, mas aquela igreja não tem jeito, porque lá, aqueles líderes lá, tudo roubando. Ele: ela falando para ele: volta, porque Deus quer usar os seus talentos. Na verdade, irmãos, quando aquela mulher estava falando com esse rapaz, eu tomei aquilo tudo para mim. Eu falando: puxa vida, pessoas não queriam trabalhar, pessoas não queriam fazer as coisas, mas eu me afastei, virei um ocioso, virei um zero. Não, vou voltar para a igreja. Louvado seja Deus, as portas da Igreja Batista Nacional do Encontro abriu para mim. Estou trabalhando com vocês aí, irmãos, voluntariamente. Às vezes eu dou umas caídas, né? Mas me coloco de pé de novo, como a palavra de Deus fala, né? Uns tropeçam e caem, mas nós, porém, nos colocamos de pé. Se, irmão, tropeçar e cair, desanimar, é normal, é do homem, é da natureza humana. O que nós não podemos é nos acomodar e achar que está tudo bem. Temos que nos colocar de pé e continuar. Não guarde o seu talento. Perguntas? Nós gostaríamos de saber se vocês têm alguma pergunta, e nós vamos tentar responder aqui. Se não conseguirmos, irmãos, prometo para vocês que eu vou pesquisar e vou pedir ajuda dos universitários e nós vamos tentar responder. Na verdade, nós não tivemos perguntas, mas as pessoas se posicionaram em algumas questões aqui. Mas a Bárbara, ela indicou um filme que chama O Poço, da Netflix, que trata sobre desigualdade social, só que para maiores de 18 anos, né? É um filme que retrata muito o que nós falamos aqui, né? Se colocar no lugar do outro, e principalmente por camadas sociais. Se você não assistiu, você tem um estômago bom, pode assistir, porque realmente é muito bom para essa reflexão sobre a desigualdade social. O Poço. Está na Netflix, está disponível lá.
Isso, o Jonathan indicou o filme O Poço, ou não, mentira, O Parasita. Não foi mentira não, tá, irmãos? Foi só uma equipe. Parasita, que também é uma reflexão, inclusive ganhou o Oscar, né? É um filme que traz uma reflexão social incrível para você, principalmente, por que incomoda, irmãos, a questão da desigualdade social? Porque às vezes você acha que está no meio do prédio, às vezes você acha que está em cima, às vezes você acha que está embaixo. Mas não se incomode, irmãos. O importante é a sua postura de onde você está. Se Deus te deu uma condição melhor, se hoje você tem privilégio, se hoje você tem condições, sabe o que você tem que fazer? Use tudo que Deus tem te colocado na mão para abençoar outras pessoas. Como é que você pode abençoar? Eu não sei, mas existem várias maneiras. Amém? Vamos ver aqui. Joia. Irmãos, o assunto ele é bem extenso. O assunto ele realmente é um assunto que a gente poderia estar debatendo, poderia estar falando mais. O mais importante é nós sabermos que a desigualdade social é sim uma responsabilidade que a igreja tem que combater. Nós temos que quebrar, né, esses paradigmas. Se nós podemos apoiar os projetos sociais, temos que apoiar. Não guarde o seu talento. Se você tem a oportunidade de participar você que é aí formado na academia, né, formado nos cursos superiores, graduado, não guarde isso não. Muita gente precisa. Existe, né, a Central Única das Favelas, que tem trabalhado nas vilas e favelas aqui com os cursinhos pré-vestibulares, cursinhos Enem, né, pré-Enem, ajudando aqueles jovens e crianças, né, que não têm condições de pagar um curso. Irmãos, eu vou falar uma coisa que eu vou fechar com isso. Eu fiquei muito chateado com algo que eu li, que um sociólogo falou assim, que as pessoas às vezes estão na frente de seriados, de filmes de televisão, choram copiosamente, né? Tá ali, choram, se condói, fica sofrendo, engasgam, soluçam assistindo filmes contritos de adoções, de sofrimento alheio, mas não faz nada, acabou o filme, vai dormir. Aí no outro dia comenta, nossa, aquele filme mexeu comigo. Mexeu como? Essa palavra te incomodou? Procure saber o que Deus tem para você. O pastor Norton certa vez falou, se eu não sei o que Deus tem para que eu faça, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, o que está disponível para fazer. Então, irmãos, eu convido você para essa reflexão. Temos que combater essa desigualdade. Amém? Vou fazer A Bárbara, ela falou que tem um projeto que chama Live Enem, que ela ajuda pessoas para preparar para fazer o Enem, para as pessoas terem conhecimento. E também as pessoas pediram para que continue a aula na semana que vem sobre desigualdade social. Irmãos, o assunto é bom aqui, joia. Que bom que vocês gostaram. A Bárbara, parabéns, Bárbara. Nós temos que estar divulgando isso para a igreja, sabe? Eu vou falar uma coisa com vocês que um amigo meu disse, que a gente, às vezes, você está envolvido em alguns projetos e você fala assim, não vou falar nada não, porque senão o pessoal vai achar que eu estou querendo aparecer. Apareça, meu irmão. Apareça, nós precisamos de exemplos, nós precisamos de pessoas para ser exemplo. Se você está fazendo algum trabalho social, se você está ajudando alguma causa, apareça. Sabe para quê? Para incentivar outros irmãos. Sabe por que você vai aparecer? Porque tudo que fazemos é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Se Deus nos permitir, for a vontade dele, no próximo domingo nós contamos com a sua presença aqui na Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração de encerramento, que você tenha um domingo maravilhoso. E hoje à noite, às 19 horas, estaremos juntos, louvando e engrandecendo ao Senhor da vida. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este início da Escola Dominical, Senhor. Por esse propósito que o Senhor colocou no coração da tua igreja. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que participou. Que o Senhor possa, Deus amado, abrir os nossos olhos, ó Deus, para as posturas que temos que tomar daqui para frente. Deus amado, queremos ser instrumento nas tuas mãos. E queremos, ó Deus, estar à disposição do Senhor. Pai, abençoa a todos, ó Deus, neste domingo. E que à noite possamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Deus em Cristo abençoe.